Fala meus amigos, Lucas Aranha por aqui. Hoje vamos para o nosso vídeo resenha da semana e o livro é 1889 de Laurentino Gomes. Muito bem, leitor e leitora, então hoje com esse vídeo eu finalizo a trilogia de Laurentino Gomes sobre a história do Brasil, que corresponde ao período de 1808 a 1889. Eu vou deixar depois no card para você consultar os vídeos resenhas que eu fiz dos dois livros anteriores. Hoje vamos falar exclusivamente a respeito desse livro. Esse livro ele vai compreender desde a abdicação de Dom Pedro I até a proclamação da República em 1889, indo um pouquinho mais além, 1893, 1894, quando o presidente Prudente de Moraes, o primeiro civil, assume ali a República. Bom, o livro está dividido em 24 capítulos, ele possui 380 páginas, tirando aqui as notas e rodapés. Como eu já comentei nos vídeos anteriores, o livro de Laurentino Gomes ele é bastante detalhado. Isso não é mal para o livro, mas na minha opinião poderia ficar um pouquinho de fora alguns detalhes. Por exemplo, no capítulo de número 15, chamado O Baile, ele dá muitos detalhes a respeito da quantidade de frango, de ovos, de vinho consumido, enfim. E aí pode às vezes tornar cansativa a leitura, mas vai de leitor para leitor. Para mim, poderia ficar um pouquinho de fora alguns detalhes, mas não compromete a obra. Bom, então, os dois primeiros capítulos, Laurentino Gomes vai contar como foi o dia 15 de novembro de 1889. O primeiro capítulo, ele vai contar um episódio a respeito do que aconteceu com o sobrinho dele, Dom Augusto, filho da princesa Isabel, e o capítulo de número 2, ele vai contar exatamente como foi o dia 15 de novembro, os passos ali dos militares, Dom Pedro II, quando ele estava em Petrópolis, voltou para o Rio de Janeiro. Então, o que fez Dom Pedro II, o que fez os militares, como foi o desfile ali na rua, a movimentação popular, lembrando que não houve adesão das massas populares. Então eu também compartilho que foi um golpe da República, não uma proclamação onde ali a população geral mesmo queria aquilo. Pelo contrário, Dom Pedro II era muito bem quisto pela população, mas estava acontecendo desgastes ao longo ali do Império devido às leis a favor dos escravos, pois os barões de café não gostavam muito, algumas questões que aconteceu com os militares, onde envolveu o Marechal Deodoro da Fonseca, onde foi o cara ali veterano de guerra, como o autor coloca, que ajudou a proclamar a República, na verdade foi a peça central ali. Enfim, bastante informação. Os capítulos 3, 4, 5 e 6 vai dar um panorama a respeito do segundo reinado de Dom Pedro II, vai falar sobre o século das luzes, que foi ali o século XIX, onde filosofia, onde ciência, onde tecnologia estava expandindo em diversas partes ali do mundo, e isso também chegou ao Brasil, principalmente a filosofia de Augusto Comte, que deu origem ali ao positivismo, onde acendeu uma chama ali nos militares e começaram a ter as ideias republicanas. Então por isso que também a proclamação da República foi feita em 1889, justamente comemorando o centenário da Revolução Francesa. Então esses capítulos ele vai dar um panorama ali do segundo reinado, vai falar sobre Dom Pedro II, como ele se comportou, o que ele fazia, como foi ali a parte política e econômica do segundo reinado, vai falar também sobre a princesa Isabel, a primeira filha dele, como era a cidade de Petrópolis naquela época, pois Dom Pedro e a família ia muito para Petrópolis, principalmente nas férias de verão. Enfim, esses capítulos vão dar um panorama a respeito do segundo reinado. Lembrando que esse segundo reinado é do Dom Pedro II. E aí você começa a entender algumas coisas, algumas situações que começou a expandir ideias republicanas em pequenos pontos ali entre alguns políticos, principais militares, enfim. E aí, a partir do capítulo 7 ao 13, ele vai falar sobre os movimentos republicanos, as campanhas republicanas, quem era a favor da República, como o Império ficou desgastado ao longo do tempo, principalmente com os barões do café, pois eles eram totalmente contra a abolição da escravidão, e aí o Império começou a proclamar várias leis a favor dos escravos e culminou com a Lei Áurea em 1888, e os barões do café falaram, não vamos mais aceitar o Império, então vamos aderir aqui à República. Vai falar sobre o Marechal Deodoro da Fonseca, vai falar sobre a questão militar, sobre a mocidade militar, sobre principais militares que começaram a ter as ideias do positivismo e assim ensinar os mais jovens, e a ideia de República começou a ser bem mais vista entre os próprios militares. E aí ele finaliza aqui com o capítulo de número 13 sobre a Redentora. Ele vai dar um perfil sobre a princesa Isabel, a
primeira filha de Dom Pedro II, como ela era, quando ela nasceu, quando ela morreu, vai falar sobre o esposo dela, o marido Conde Edu, príncipe da Bélgica, vai falar sobre os filhos, como ela era uma princesa bem quista pela população, mas por outro lado, também a galera meio que ficava assim, com um pé atrás com a princesa Isabel, pois tinha dúvidas que pudesse ter um terceiro reinado com a princesa Isabel, e isso já não soava muito bem. Muito detalhe, bastante informação, que eu acho que vale a pena a leitura aqui do livro 1889. E os capítulos finais, Laurentino Gomes retoma os principais momentos ali da proclamação da República com maiores detalhes. Vai falar sobre o exílio da família e de Dom Pedro II, vai falar sobre a questão militar na proclamação da República, como se constituiu ali o governo provisório, e ele finaliza falando sobre a consolidação ali do novo regime, que na verdade foi uma ditadura militar com o Marechal Deodoro da Fonseca, e depois o vice dele, Floriano Peixoto, assumiu. Lembrando que era para Floriano Peixoto fazer eleições, pois ainda não tinha 2 anos de quando Deodoro da Fonseca renunciou, apenas 9 meses ali, mas Floriano Peixoto falou, não vou fazer eleições, vou continuar o mandato inteiro. Tanto é que ele assinava sempre os documentos oficiais não como presidente, Floriano Peixoto, ele assinava como vice-presidente justamente para fugir de possíveis impeachments. Talvez, eu nem sei se na época existia já essa situação, mas a população ficava questionando, e ele manteve ali, e Floriano Peixoto foi conhecido como Marechal de Ferro, onde ele mandou prender jornais, jornalistas, invadiu redações, ameaçou até juízes do Supremo Tribunal Federal daquela época. Então realmente foi uma ditadura militar, a República começou com uma ditadura militar, meus amigos, é isso mesmo. E aí, Prudente de Moraes, o primeiro civil a assumir como presidente da República, foi em 1894. E o livro ele finaliza com esses acontecimentos. Muito bem, meus amigos, vamos para a nota. Como sempre eu dou, de acordo com a rede social Scoob, de 1 a 5 estrelas. Eu vou manter 3 estrelas para o livro Laurentino Gomes. É um livro bom, ele cumpre o papel dele em informar os principais momentos históricos aqui de 1889. Então eu vou ficar com as 3 estrelas, de acordo aí com a rede social Scoob. Bom, meus amigos, eu quero a sua opinião agora. Esse livro, 1889, algumas pessoas gostam, outros não. Foi o primeiro livro, assim, os primeiros livros de história que eu estou lendo a respeito do Brasil. Eu não tenho, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho lido tantos outros livros de histórias para poder comparar com essa obra. Então eu queria o seu comentário. Você já leu esse livro? Gostou? Sim ou não? Comenta a sua experiência comigo aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos juntos nessa transformar a sua leitura em hábito. Um grande abraço, boas leituras, valeu, fui!